Bom dia, turminha de segundo ano. Como é que vocês estão? Meus amores, vamos agradecer o Papai do Céu por mais um dia, né? Mais um dia de vida. Pedir a Ele muita saúde para nossa casa, para nossa família, né? Os membros da nossa família. E na nossa aulinha de história de hoje, nós vamos falar justamente sobre família. Vocês vão pegar o livrinho de vocês na página 62, livro de história, tá certo? Pode dar uma pausa no vídeo enquanto vocês vão pegar o livro, que a tia vai continuar aqui. Depois vocês acompanham. Então, meus amores, família. Minha família é diferente da sua. Será que nossas famílias são diferentes umas das outras ou são iguais? Será que a família do João é igual à família do Antônio? Será que a família da tia Ticiane é igual à família da tia Angélica? Será? Eu acho que não. Então, meus amores, nós vamos estudar hoje justamente isso, as diferenças entre famílias. Famílias não são iguais, famílias são diferentes, certo? Então, a tia Tiziane colocou aqui uma imagem, né, de famílias, pessoas que fazem parte da nossa família. Vocês estão vendo aí, tem uma imagem de crianças brincando no parquinho, num espaço aí, num parque. O papai e a mamãe lá com eles, né? No outro já aparece o vovô, a vovó, o papai, a mamãe e os netinhos, né? Os filhos do casal e os netinhos desse casal de idosos que está aparecendo aí na imagem, certo? Então, gente, as famílias elas são diferentes. Tem família que tem muitas pessoas, tem família que tem poucas pessoas, certo? Mas elas nunca vão deixar de ser família. O mais importante em uma família é o amor, é o respeito, é o carinho, certo? Muitas famílias às vezes têm algum problema, né, de discussão, de desunião, mas é muito importante que as famílias procurem fazer as pazes, né? Viver em paz, tá certo? A melhor coisa é viver em paz com os nossos familiares. Então vamos acompanhar, vocês peguem o livrinho de vocês e acompanhem com a tia Tiziane a leitura do texto, tá bom? Minha família é diferente da sua. Cada família tem uma história própria, que é determinada por muitos fatores, entre eles o período ao qual uma família pertence ou pertenceu. Por exemplo, há 50 anos atrás, né? Há 50 anos atrás, isso é no passado. Poucas famílias possuíam carro, televisão ou telefone. A minha família, gente, é um exemplo disso. Há 50 anos atrás, a minha família não possuía nada disso, né? Meu pai, que eu tô falando, né? É mais precisamente o meu pai, que é a minha raiz, de onde eu vim, do papai e da mamãe. Então, o meu pai, ele trabalhava, mas o que ele ganhava só dava pra gente comer, né? Só para nossa alimentação e para pagar os nossos estudos. Lá na minha casa, é uma família de 5 irmãos, né? Agora só somos 4, porque teve um irmão que faleceu, mas continua a mesma união entre os irmãos. Papai e mamãe ainda são vivos, certo? Então, gente, na época que eu era criança, assim, da idade de vocês, na minha casa não tinha televisão. A gente assistia televisão na casa do vizinho, à noite principalmente. Não era durante o dia, não, porque durante o dia a gente ia para a escola, tinha os deveres para fazer, depois ia brincar, né? Brincava na rua, brincava. Brincadeiras saudáveis daquela época, né? De subir nas árvores, lá na minha casa o quintal era bem grande. Então à noite a gente se juntava, o pessoal da rua, que a minha rua era bem pequena na época. Hoje não, ela já cresceu bastante, a rua da minha mãe. E a gente ia para casa de um vizinho, que ele tinha um pouquinho de condição melhor, e aí ele comprou uma televisão. E aí a gente ia para casa dele, sentava todo mundo lá no chão, ele deixava a gente sentar, a esposa dele também era muito legal, e a gente assistia as novelas, né? Novela das 6 horas da Globo e a das 7 horas.
Quando terminava, já ia para casa, porque a gente dormia cedo, 9 horas já era para estar todo mundo dormindo, certo? E o telefone, do mesmo jeito. Não tínhamos telefone em casa, né? Quando a gente precisava, tinha que ir no orelhão, ou o telefone do vizinho também. Carro, meu pai também não possuía na época um carro. É, a gente já foi possuir de um tempo para cá, certo? E é assim, as famílias elas vivem dessa forma. Principalmente no passado, as coisas eram mais difíceis do que hoje, certo? Hoje tem mais facilidade. Todo mundo já tem uma televisão em casa, tem um celular, né? Quem não tem um carro, mas tem pelo menos uma moto para andar. E hoje as coisas estão mais fáceis do que naquela época, certo? Então essa era a diferença na nossa família, né? A história de cada família depende também do lugar onde ela vive. Por exemplo, as famílias que vivem no meio rural costumam ter mais integrantes que uma família que mora em uma grande cidade. Ou seja, as famílias que vivem na roça, no interior, elas têm mais pessoas. As pessoas geralmente têm mais filhos, né? Tem 5, 6 filhos, 7 filhos. Naquela época, na época que a minha mãe nasceu, eram muitos filhos que a minha avó teve. A minha avó, ela teve 18 filhos, né? Então, era assim, as famílias eram bem numerosas, bem grandes. E as que moram na cidade hoje, elas são compostas por poucos filhos. As pessoas hoje, elas não querem mais ter tanto filho como antigamente, né? Além disso, os membros das famílias do meio rural costumam passar mais tempo juntos do que aqueles que vivem nas cidades, pois geralmente vivem mais próximo um dos outros, até por conta do trabalho deles, gente. O trabalho deles é diferente de quem trabalha na cidade. Quem trabalha na cidade é uma correria, né? Corre para cá, corre para lá, é mais distante de casa o trabalho. Muitas pessoas trabalham longe de casa, principalmente quem mora em cidade maior, né? Tipo capital. E no interior não, as famílias trabalham ali mesmo, se for numa roça, é bem próximo de casa, às vezes até no próprio quintal, criando animais, criando gado, criando galinha, porco, carneiro, né? Eles vivem dessa forma, da venda de animais e da plantação que eles vivem. Por isso eles têm mais tempo de estar com a família, porque eles vivem, o trabalho deles é ali bem próximo de casa, tá certo? Ainda nesse sentido, pode-se afirmar que as famílias brasileiras também diferem de outras famílias pelo mundo. No Brasil, grande parte das famílias segue como religião o cristianismo. Já nos países árabes, como lá no Egito, a maioria das pessoas seguem o islamismo. Aí já vem a questão religiosa. Nem todas as famílias têm a mesma religião. Alguns é, são evangélicos, outros são católicos, mas os católicos e os evangélicos, gente, eles fazem parte do cristianismo, né? Uma religião cristã, que vem de Cristo. E em alguns outros países, eles cultuam outros tipos de religião, certo? Bem diferente da nossa. O lugar de origem e o período no qual se vive determinam a cultura de cada família, ou seja, seus conhecimentos, hábitos, costumes, suas crenças, etc. É possível afirmar, então, que a cultura muda de acordo com o tempo e com o lugar onde ela se desenvolve. Isso não quer dizer que o modo de viver de uma família seja melhor ou pior do que o de outra, uma vez que isso depende da cultura de cada um. Então, é como a tia falou, nenhuma família é melhor do que a outra. Cada família tem os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, e nós devemos respeitar, né? Nós, como pessoas, como cidadãos brasileiros, pessoas educadas, nós devemos respeitar o modo de vida das outras pessoas, certo? Existem famílias compostas só pelo pai e os filhos, né? Por algum motivo, a mãe não está mais entre eles, ou faleceu, ou vive com outra pessoa, né? Com outras famílias.
É a questão também da mãe. Muitas mães vivem sozinhas com seus filhos. Muitas vezes ficaram viúvas, o marido faleceu, outras delas porque se separaram, né, já vive com outra pessoa. Então, gente, a família, ela é bem diferente, elas são bem diferentes. Tem crianças que são criadas pelos avós, né, o vovô, a vovó é que criam aquelas crianças ou aquela criança. O pai e a mãe, por algum motivo, não estão mais ali, certo? Então, essas são as diferenças que acontecem nas famílias do mundo inteiro, não só do Brasil, tá certo? Então, aqui eu tenho duas imagens que também no livro de vocês aparece. Uma imagem de uma família do tempo antigo, como a gente chama, né? Aí tem assim, antigamente no Brasil era comum os homens usarem chapéu, certo? Eles usavam chapéu, usavam terno, né? Essa roupa preta aí que eles estão usando, a gente chama de terno. E até os meninozinhos também já usavam esse tipo de roupa. Olha, as crianças também já de chapéu, né? Os meninos, as mulheres, elas usavam vestido longo ou saia longa. E as crianças, as meninazinhas também já usavam um tipo de roupa bem diferente, certo? Não como as meninazinhas de hoje, que são bem diferentes o modo de se vestir, certo? Aí aqui do lado eu tenho uma imagem de pessoas lá da Escócia, né? Outro país aqui diferente do nosso. Na Escócia é comum homens usarem kilt, que é um tipo de saia, né? Talvez você já até tenham visto nos filmes. Aí vão até rir, às vezes até a pessoa ri, olha, o homem tá de saia. Mas é porque lá é a cultura deles, né? Eles usam saia, certo? Então, meus amores, o nosso assunto de história de hoje é bem interessante, né? Depois vocês podem estar pesquisando na internet por curiosidade, tipos de família no mundo inteiro, vocês vão ver muita coisa legal, tá bom? Tem atividade no livro também, seguida, lá na seção antes de seguir, você vai responder a atividadezinha, a tia vai ler. Veja a seguir a fotografia de uma família brasileira que é descendente de marroquinos, ou seja, seus avós, bisavós e antepassados nasceram no Marrocos. Marrocos é um país lá na Arábia, certo? Então, pessoal, prestem bastante atenção na imagem. Olha o modo de se vestir dele, a tradição que eles usam, né? Esse lenço na cabeça, certo? São bem diferentes. As mulheres, geralmente, elas sempre usam o cabelo coberto, certo? Então, na letra A, tem a perguntinha: apresente uma característica que indica que essa família mantém algumas tradições e costumes do Marrocos. Aí vocês vão apresentar. Qual é a característica que essa família traz lá do Marrocos, de onde eles têm os descendentes, os antepassados deles, os descendentes, né? Os avós, os bisavós, como estava falando aí na questão. Qual é a característica principal? Aí vocês vão colocar, né? Que a tia acabou de explicar para vocês, tá bom? Na próxima tem: indique uma característica comum entre a família representada e a sua família. Será qual é a característica comum? Uma característica comum é uma característica que vocês podem ver nessa família da foto e que na de vocês também tem. Aí vocês vão colocar aí uma frasezinha ou uma palavra que define a resposta, tá certo? Na letra C, essa fotografia representa uma família atual ou antiga? Justifique sua resposta. Fácil demais, dá pra gente identificar rapidinho, né? Que aquela foto lá, ela é plim plim, né? A tia não vai dar resposta. Depois, vocês vão enviar a atividade pra tia. Meus amores, não esqueçam, na hora da tarefa, caprichar na letra, colocar um pouquinho mais de força na mãozinha, para que não saia tão clara a atividade, porque às vezes para ti que você me corrigir quase que eu não consigo, pessoal, é muito difícil, por conta que vocês escrevem muito claro. Quando vocês forem fazer a atividade, vejam a questão da ponta do lápis, vejam com a mamãe para estar arrumando a pontinha do lápis de vocês. Não façam a atividade de qualquer jeito. Vamos manter a organização dos nossos livros, nossos cadernos, nosso material escolar,
para quando a gente voltar, ou a tia Tiziane pegar o material de vocês para corrigir, tá tudo ok, tá certo? Vamos caprichar, ter zelo pelos nossos material escolar, principalmente os livros, que é o que vocês estão usando mais. Tá bom, meus amores? A tia Tiziane tá morrendo de saudade de vocês, tá certo? Então, essa era a nossa aulinha de hoje de história e nós vamos nos ver na próxima aula, tá bom? Desejo a todos vocês um ótimo dia, com muita saúde, muita paz na família de vocês, tá bom, meus amores? Tchau!